Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do Vem Segue-me da Escola Dominical. Antes de começarmos a nossa aula, eu gostaria de responder a uma pergunta que me foi feita há 2 semanas a respeito dos trechos de vídeos que são inseridos durante as aulas. E eu vou ler a pergunta porque pode ser uma dúvida de qualquer um que assiste a aula. A pergunta é assim: Olá Douglas, tenho assistido aos seus vídeos e gosto um bocado. Entretanto, o Douglas insere parte de vídeos de terceiros para ajudar a compreensão da aula, mas não acha adequado inserir parte de outros vídeos nas aulas porque isso viola direitos autorais, não acha? Então essa é uma boa pergunta e a resposta é não. Na verdade, o site oficial da igreja, que é esse que está aparecendo na sua tela, na seção de mídia do evangelho, você pode encontrar uma resposta a respeito disso. Lá vai dizer para você nas perguntas frequentes que todo o material que é divulgado no site da igreja, seja para fim não comercial, está autorizado a ser inserido em outros sites ou fazer parte de qualquer meio de ensino. Ou seja, o meio que nós usamos atualmente por conta da pandemia mundial é as aulas virtuais, esses vídeos que são postados a cada 15 dias. E esses trechos que eu tenho inserido nas aulas, como bem disse na pergunta, é para ajudar a compreensão, e eles estão livres de direitos autorais, desde que não sejam usados para fins comerciais. Portanto, esse vídeo, e assim como os outros que já passaram, nenhum deles vai ser usado com um fim comercial. Esse vídeo não é e nem vai ser monetizado, e portanto eu posso inserir parte desse conteúdo que a própria igreja incentiva o uso nesses trechos das aulas que, como a pergunta bem disse, é para ajudar o entendimento e para tornar a aula um pouco menos chata. Mas agradeço a pergunta, foi uma boa pergunta e está aí a resposta. Então, durante a semana, nós estudamos e aprendemos muito ao lermos os capítulos 32, 33, 34 e 35 do livro de Alma, e nós vimos que um elemento base para seguir o plano que o Senhor deixou para nós é a humildade. Tanto a oração como a adoração sem humildade serão em vão. Antes de entrarmos no estudo histórico e atual do capítulo 32 e 33, nós temos que lembrar um pouco do que aconteceu no capítulo 31 do livro de Alma. Então nós vimos que Alma, ele meio que organizou uma missão. Ele chamou para si alguns homens e 2 de seus filhos para pregarem aos zoramitas que tinham apostatado da igreja. Os zoramitas, eles eram dissidentes do povo de Nefe, e Alma, assim como os outros, temiam que eles se aliassem ao povo lamanita e que por conta disso os nefitas sofressem muitas perdas por causa de guerras e por causa da própria alma deles, por conta da salvação. Então, Alma e esses outros homens que ele reuniu, eles estavam muito preocupados por conta da apostasia que estava acontecendo entre os zoramitas, e Alma chefiou uma missão com o intuito de pregar o evangelho a eles, de forma que se evitassem as guerras, porque ele sabia que a conversão por meio do ensino do evangelho é muito mais eficiente do que a guerra, como é óbvio. E uma coisa interessante que nós lemos nos capítulos 31 e 32 é o espanto que eles tiveram ao entrar na terra para ensinar os zoramitas. Eles viram que eles haviam se desviado completamente das tradições e dos ensinamentos que foram passados para eles. Veja só nesse trecho como eram as sinagogas e como eles faziam as orações deles.
separated us from our brethren. We believe that thou hast elected us to be thy holy children. And also thou hast made it known unto us that there shall be no night. God, we thank thee for that that we may not have elected us to be thy holy children. And also thou hast made it known unto us that there shall be no night. God, we thank thee that thou hast elected us, that we may not be led away captive to the traditions of our brethren, which doth bind them down to a right. Peace to you, Zoran. Again, we thank thee, O God, that we are a chosen and a holy people. Amen. Holy, holy God, we believe that thou art God. And we believe that thou art holy. Então, o que nós vimos nesses trechos é algo incrível. Eles construíram uma espécie de púlpito, onde eles ficavam mais alto que os outros e subiam um por vez e faziam uma espécie de oração repetida sempre e com grande soberba, sem nenhum pingo de humildade, achando que eles já eram salvos e que eles eram o povo escolhido, enfim. Todos aqueles que desejam um dia voltar a habitar com Deus precisam passar pelo mesmo processo que todos. Precisam arrepender de seus pecados, precisam fazer convênios com o Senhor e precisam perseverar até o fim, de forma que possam alimentar a sua fé e praticar todos os ensinamentos que foram deixados por meio dos profetas. O que o povo zoramita fazia era algo absurdo. Eles se vangloriavam da força deles, eles se vangloriavam do conhecimento deles e se vangloriavam por acharem que eles eram um povo eleito. Mas isso não existe. Como nós aprendemos no começo do capítulo, eles tinham se apostatado das verdades claras e preciosas do Evangelho e o propósito de Alma foi lá pregar o Evangelho para que eles pudessem se arrepender e voltar aos caminhos corretos do Senhor. The preaching of the word has a great tendency to lead the people to do that which is just. It has had more powerful effect upon the minds of the people than the sword or anything else. Let us try the virtue of the word of God. Então o erro dos zoramitas não foi só o de construir uma espécie de púlpito para ficar em pé e ser visto por todos a fazer oração, por ter se desviado dos ensinamentos claros. Mas uma coisa que nós aprendemos muito ao ler esse capítulo é sobre a humildade. Eles eram um povo muito orgulhoso, eles se vangloriavam de tudo. E nós aprendemos que a humildade é o primeiro princípio para que nós possamos observar algumas leis do Senhor, e a humildade é que nos leva ao processo de arrependimento. Veja o que nós lemos no livro Sempre Fiéis, uma definição a respeito de humildade. Ser humilde é reconhecer com gratidão a sua dependência do Senhor, compreender que tem constante necessidade de seu apoio. Não é um sinal de fraqueza, timidez ou medo. É um indício de que sabemos onde repousa a nossa verdadeira força. Então, com esse trecho, essa breve explicação do que é humildade, nós aprendemos que os zoramitas estavam completamente afastados dessa ideia de humildade. E Alma, junto com seus companheiros, enquanto pregavam arrependimento a esse povo, a princípio não tiveram um grande êxito, especialmente por conta do orgulho deles. E a pergunta que fica é: como hoje nós somos orgulhosos da mesma maneira que o povo zoramita? Isso porque nós passamos durante os nossos dias, seja no trabalho, na escola, em qualquer ocasião, nós podemos estar sujeitos a nos vangloriar de nosso próprio entendimento e esquecermos do próximo. Às vezes nós pensamos basicamente em nós e no que nós necessitamos,
em detrimento das pessoas que estão à nossa volta. Muitas vezes nós magoamos as pessoas que conhecemos ou não conhecemos por achar que nós somos melhores que elas. E a ideia é sempre ter empatia com o nosso próximo, de forma que nós possamos ser compelidos a sermos humildes. Sempre que nós exercitamos as nossas faculdades de forma a ser humildes, nós estamos nos aproximando mais do Salvador Jesus Cristo e de seus ensinamentos. Outra coisa que nós aprendemos ao ler esses capítulos é que o povo zoramita não acreditava na vinda do Salvador Jesus Cristo. Esse trecho aconteceu por volta do ano de 74 a.C. E nós vamos falar sobre a vinda do Salvador lá no mês de setembro. Não perca as próximas aulas. Então, depois de muito trabalho, de muito esforço, de tentar ensinar o povo nas suas casas, nas suas sinagogas, nas ruas, eles começaram a ter êxito na sua missão. Mas o êxito deles, basicamente, foi entre o povo que era mais pobre em relação às coisas do mundo. Então, aqueles que eram mais humildes das coisas do mundo, que tinham menos recursos financeiros, que não tinham as melhores roupas, que não tinham muito dinheiro, esse povo, eles receberam o evangelho e as palavras dos pregadores, Alma e seus companheiros, com o coração aberto. E enquanto Alma estava pregando no Monte Onida, aproximou-se dele uma grande multidão, que era formada por esses pobres em relação às coisas do mundo que nós havíamos falado. E veja nesse trecho o que aconteceu no encontro deles. And what shall these, my brethren, do? They are despised of all men because of their poverty, especially by our priests. They have cast us out of our synagogues, which we have labored abundantly to build with our own hands. They cast us out because of our exceeding poverty. Now we have no place to worship our God. What shall we do? Do you suppose that you cannot worship God save it be in your synagogues only? Do you suppose that you must not worship God only once in a week? It is well that you are cast out of your synagogues, that you may learn wisdom. For it is because you are cast out that you are brought to a lowliness of heart. For you are necessarily brought to be humble. And now, because you are compelled to be humble, blessed are ye. For a man sometimes, if he is compelled to be humble, seeketh repentance. And now surely whosoever repenteth shall find mercy. And he that findeth mercy and endureth to the end, the same shall be saved. Então, a Alma ensinou uma coisa que é muito importante nós aprendermos. Tanto naquela época como hoje, infelizmente, ainda algumas pessoas julgam umas às outras por causa da aparência delas, por causa das suas vestimentas, por causa de seus recursos financeiros. Mas a Alma ensinou que, primeiro, eles poderiam se reunir e adorar a Deus e não precisava exatamente de um local fixo. E isso remete aos dias que nós estamos vivendo hoje. Olha só, nós não estamos podendo ir à igreja para nos reunir com o propósito de aprender mais sobre o Evangelho, com o propósito de tomar o sacramento juntos. E isso não nos impede de adorar a Deus, fazer as nossas orações em casa, com nossos familiares, ou em qualquer lugar em que estejamos. Ou seja, a Alma ensinou aquele povo que não importava onde eles estivessem. O importante é que eles adorassem o Senhor. Não importa se eram dentro das sinagogas, como eles faziam antigamente. Não importa se era na casa deles, na rua, onde quer que eles estivessem, eles poderiam adorar Deus. Eles poderiam fazer oração, enfim. Então, infelizmente, algumas pessoas ainda hoje, em nossos dias, acreditam que somente uma oração dentro da igreja ou dentro do templo, somente adoração dentro da igreja ou dentro do templo é que tem valor.
Mas na verdade não. Desde que a nossa oração e a nossa adoração seja feito com humildade e real propósito, pouco importa o lugar em que estamos. O que vale para o Senhor é a nossa intenção. Alma, inclusive, citou o profeta Zenos a respeito das passagens da vida dele, e de onde ele estava, e das vezes que ele clamava e o Senhor ouvia, e que nós lemos aí no capítulo 32 de Alma. E ainda em relação à humildade, Alma ensinou que aqueles que são compelidos a ser humildes, eles são abençoados quase que instantaneamente pelo Senhor. E ser humilde e acreditar nas palavras que os profetas ensinaram, nos convênios que nós devemos fazer com o Senhor, não significa que nós vamos ter o pleno conhecimento de tudo. Não significa também que nós devemos ter o conhecimento de tudo. Com certeza nós devemos buscar e entesourar as palavras do Senhor em nosso coração, de modo que a palavra do Senhor possa crescer e se firmar dentro de nós. Veja o que a Alma ensinou. E agora, conforme falei com referência à fé, fé não é ter um perfeito conhecimento das coisas. Portanto, se tendes fé, tendes esperança nas coisas que se não veem e que são verdadeiras. Ou seja, Alma ensinou que fé não é ter um pleno conhecimento das coisas. Significa que, ao ter fé, nós vamos ter esperança nas coisas que nós não vemos, mas que sabemos que são verdades. Ele acrescentou ainda que alguns dizem: mas se me mostrar um sinal eu vou acreditar. Se o Senhor aparecer para mim eu vou acreditar nisso que você está dizendo. Se acontecer algo grandioso eu vou acreditar em tudo que está me dizendo. E na verdade isso não é ter fé. Alma ensinou que se você vê e já sabe de uma coisa, então você não tem fé, porque você já sabe de algo. Então fé não é ter o perfeito conhecimento, não é ver. É ter esperança naquilo que você não vê, mas que sabe que é real, sabe que é verdadeiro. Então depois que a Alma terminou de ensinar o povo, a mulher assumiu seu lugar e ele ensinou algumas coisas muito importantes a respeito da justiça e da misericórdia. Na minha opinião, os ensinamentos mais claros a respeito da justiça e misericórdia está no capítulo 34 de Alma, que foi quando a mulher começou a falar. A mulher deixou bem claro que a justiça ela precisa ser satisfeita. Ponto final. É a famosa lei do retorno. Tudo que você faz, volta. A mulher deixou claro que se o povo escolhesse acreditar em Deus e seguir os seus ensinamentos, naquela época eles viviam a lei de Moisés, como nós falamos na última aula. Então, se o povo escolhesse acreditar, esse povo estaria sob a lei da misericórdia. A lei da misericórdia basicamente é a lei que substitui a justiça ou que, em termos mais genéricos, satisfazem a justiça. Ou seja, todos aqueles que resolvessem não acreditar no Senhor, que resolvessem não praticar o que era ensinado, eles estariam sobre a lei da justiça. E ponto final. A vantagem seria para aqueles que resolvessem escolher acreditar naquilo que foi ensinado. Por quê? Fazendo isso, e é óbvio, cumprindo com os ensinamentos, eles estariam sob uma nova jurisdição, ou seja, a misericórdia, que nesse caso assumiria o lugar da justiça. Então fica bem claro a respeito da justiça e da misericórdia quando nós lemos esse versículo. E assim ele trará salvação a todos os que acreditarem em seu nome, sendo a finalidade deste último sacrifício manifestar as entranhas da misericórdia, a qual sobrepuja a justiça e proporciona aos homens meios para que tenham fé para o arrependimento. E essa é uma promessa maravilhosa. Sem dúvida, todos nós somos livres para escolher acreditar ou não. Mas, conforme ensinado por Amulek, nós não devemos endurecer nosso coração. Nós seremos abençoados se não endurecermos nosso coração.
Com certeza, muitos de nós conhecemos pessoas que já fizeram parte do Evangelho e que, por algum motivo qualquer, resolveram abandonar o Evangelho. Resolveram endurecer o coração e simplesmente abandonar o Evangelho. Muitos de nós estão aprendendo sobre o Evangelho agora. Muitos de nós foi convertido há pouco tempo. Entretanto, todos nós estamos no mesmo caminho e todos nós devemos estudar o que foi nos ensinado pelos profetas. E se nós escolhermos não endurecer o nosso coração, com certeza as promessas que foram deixadas por Amaleque serão cumpridas. Nós seremos mais abençoados e nos tornaremos pessoas muito mais felizes. Eu presto meu testemunho. Sem dúvida, o Salvador Jesus Cristo veio. Ele fez o grande sacrifício por nós para que, se nós nos arrependermos, se nós fizermos os convênios e cumprirmos com o que Ele nos ensinou, certamente nós estaremos abrangidos pela lei da misericórdia, a qual vai suprir as exigências da justiça. Eu presto meu testemunho, o Senhor vive e nos ama. E essa aula eu compartilho em nome de Jesus Cristo. Amém.